E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será o meu segundo falando sobre a Loteca 1188. Trago novas informações para ajudar aí nos palpites para essa grade meio de semana. Aqui no canal já tem um vídeo, né, os meus palpites. Nesse primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e nesse segundo vídeo aqui com essas novas informações, geralmente eu vou com 3 duplos, que é os meus palpites finais. Espero que as informações aqui desse vídeo ajudem a melhorar os seus palpites e apostas para a Loteca 1188, né? Gostando aqui das informações, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe aí seus comentários, né? Caso eu não fale alguma informação e você tiver uma informação bem relevante, deixa aí nos comentários sua crítica, seus elogios. E é isso, vamos para o vídeo. Já falei demais, informações aí dos confrontos, né? Vídeo 2 da Loteca 1188, hein? Primeiro jogo, São Paulo e Libertad. O que eu trago aqui de informação é que o São Paulo não perde em casa há 7 jogos. Lembrando que agora no final de semana o São Paulo tá vindo de uma derrota para o Palmeiras, né? Mas foi fora de casa. O Libertad não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Libertad não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos fora de casa. O Libertad não conseguiu marcar nos últimos 3 jogos. E geralmente o São Paulo vence o primeiro tempo 29% das suas partidas, enquanto que o Libertad 31% das suas partidas. As odds desse confronto, 1.60 para o São Paulo, 3.50 para o empate, 7.0 para o Libertad. Porcentagem do jogo, 59% para o São Paulo, 27% para o empate, 14% para o Libertad. Como eu disse, né, o São Paulo ele tá vindo de uma derrota aí para o Palmeiras, mas foi um jogo disputado, onde as duas equipes aí tiveram a oportunidade de sair com a vitória. O Palmeiras acabou fazendo esse gol no finalzinho do jogo, mas o São Paulo não jogou mal, jogou de igual para igual. E agora contra o Libertad, jogando no Morumbi, a equipe mais reforçada, né, porque o Lucas vai poder jogar. Tô acreditando mais na vitória do São Paulo, né, também me baseando aqui pelos números desse segundo vídeo. Lembrando, né, que tem boas informações também no primeiro vídeo. Aqui então tô indo seco no São Paulo. Jogo 2, Grêmio e Godoy Cruz. O que eu trago aqui de informação? O Grêmio nos seus últimos 5 jogos, né, tem uma performance melhor que a do Godoy Cruz. O Grêmio não perdeu nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Godoy Cruz em todas as competições. Nos últimos 3 confrontos, o Grêmio venceu 2 vezes, o Godoy Cruz nenhuma e houve um empate. Na média desse confronto, o Grêmio marca 1.67 gols no Godoy Cruz, enquanto que o Godoy Cruz marca 1 gol contra o Grêmio. A média desse confronto, 2.67. É uma média bem alta, né? A vantagem do Grêmio nesse confronto. E a média aí, se a gente dividir os tempos, né? 1.33. As odds desse confronto, 1.70 para o Grêmio, 3.50 para o empate, 5.75 para o Godoy Cruz. A porcentagem do jogo, 56% para o Grêmio, 27% para o empate, 17% para o Godoy Cruz. O Grêmio, né, tá vindo desse empate com o Bragantino, né, um empate com gostinho de derrota, porque o gol do Grêmio saiu no finalzinho, parecia que o Grêmio ia vencer, mas em menos de 1 minuto, o Bragantino foi e empatou essa partida, né, jogando um balde de água gelada aí na torcida do Grêmio. Para esse jogo aqui, considero um dos mais equilibrados desse confronto, mas tô acreditando na vitória do Grêmio, só que aqui eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Grêmio e tô colocando um empate aqui para garantir, porque eu tô levando em consideração essa média de gols aqui do Grêmio, né, e também os números das odds e porcentagem aqui a favor do Grêmio. Jogo 3, Clube União Santa Fé e Muxuruna. O Muxuruna tem uma sequência de 3 vitórias na Taça Sul-Americana. O União Santa Fé não ganhou em seus últimos 7 jogos. O jogador mais indisciplinado aí do União Santa Fé é o Maurício Martínez, com 2 cartões amarelos, e o Nicolas Dávila recebeu 3 pelo Muxuruna. União Santa Fé vence o primeiro tempo 14% das suas partidas, bem baixo esse número, e já o Muxuruna 29%. O vencedor do último encontro entre as duas equipes foi o Muxuruna. As odds desse confronto, 1.50 para o União Santa Fé, 3.80 para o empate e 7.50 para o Muxuruna. A porcentagem do jogo, 63% para o União Santa Fé, 25% para o empate
e 12% para o Mushruna. Bom, levando em consideração os números das odds e porcentagem, né, mais as informações aí do primeiro vídeo, mesmo com o Mushruna vencendo, né, o primeiro jogo, tô acreditando numa vitória do União Santa Fé agora jogando em casa, por esse motivo eu tô indo seco no União Santa Fé, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 4, Lanús e Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Lanús ganhou 2 vezes, houve um empate, e o Vasco ganhou 2 vezes. A diferença de gols 6-5 a favor do Vasco. O Lanús ele não perde em casa há 9 jogos. O Vasco não ganhou nenhum dos seus últimos 8 jogos. Que fase do Vasco! E o Vasco não ganhou nenhum dos seus últimos 8 jogos quando jogou fora de casa. O Atlético Lanús vence o primeiro tempo 25% das suas partidas, enquanto que o Vasco 28%. Aqui a mesma informação para o segundo tempo. As odds desse confronto: 1.75 para o Lanús, 3.60 para o empate e 5.0 para o Vasco da Gama. A porcentagem do jogo: 54% para o Lanús, 26% para o empate, 20% para o Vasco da Gama. Pessoal, tá muito difícil a gente ir a favor do Vasco, né? O Vasco conseguiu perder para o Vitória com um jogador a mais, né? Não conseguiu segurar o placar. O Vitória virou o jogo e agora jogando fora de casa, né? Muito difícil ir no Vasco da Gama. Os números aqui muito a favor, né, do Lanús, e por esse motivo eu tô indo seco no Lanús. Palpite difícil, né, mas devido à atual situação aí do Vasco, que não passa muita confiança, né, tem que ir mesmo no Lanús. Jogo 5, Remo e Vila Nova, hein? Remo que é campeão aí paraense no final de semana. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos, o Remo não ganhou nenhuma vez, houve 4 empates e o Vila Nova ganhou 4 vezes, em boa vantagem aqui para o Vila Nova. A diferença de gols 10-3 a favor para o Vila Nova. No Brasileirão Série B, o Remo tem 3 vitórias consecutivas em casa, boa campanha do Remo, e o Vila Nova tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão. O clube do Remo não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos e o Remo ganhou 5 jogos consecutivos em casa. As odds desse confronto: 2.15 para o Remo, 3.25 para o empate, 3.40 para o Vila Nova. Porcentagem do jogo: 44% para o Remo, 29% para o empate e 27% para o Vila Nova. Aqui também um dos confrontos mais equilibrados dessa grade. O Remo, atual campeão do Campeonato Paraense, vem fazendo um bom Brasileirão Série B, assim como o Vila Nova também está com números muito bons. É uma partida equilibradíssima. Caso você tenha costume de colocar triplos, nessa partida 5 aqui eu colocaria, mas nesse jogo eu tô indo de duplo, eu tô indo de Remo, aproveitando aí a ótima fase, né, que vem nas últimas partidas, mas também tô colocando um empate entre eles. Jogo 6, Fluminense e União Espanhola. Fluminense não perde em casa há 6 jogos, União Espanhola não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos, o Fluminense vence o primeiro tempo 30% das suas partidas, enquanto que o União Espanhola 16%, porcentagem baixa aqui do União Espanhola. Aqui a mesma informação para o segundo tempo. No último confronto entre esses dois times foi um empate em 1-1, e geralmente quando o Fluminense sai na frente e está vencendo em casa por 1-0, ele vence 80% de suas partidas. Os números de aposta desse confronto: 1.25 para o Fluminense, 5.50 para o empate e 15.0 para a União Espanhola. A porcentagem da partida: 76% para o Fluminense, 17% para o empate e 7% para a União Espanhola. O Fluminense fez um jogo muito duro aí contra o Atlético Mineiro, jogou bem, mas acabou tomando um gol aí no final, né, que deu a derrota aí para o Fluminense. Agora o Fluminense jogando em casa contra a União Espanhola. O Atlético Mineiro é muito mais time que a União Espanhola e o Fluminense jogou muito bem. Não é possível que o Fluminense em casa, principalmente com esses números muito a favor do Fluminense, vai perder para a União Espanhola, né? Eu tô indo seco no Fluminense. Sinceramente, um empate aqui já consideraria um mau resultado. Jogo 7, Vélez e Bulu Bulu. Eu trago aqui de informação que o Bulu Bulu não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos quando jogou fora de casa. O Bulu Bulu sofreu gols em cada um dos seus últimos 8 jogos. O Vélez, ele vence o primeiro tempo aí 38% das suas partidas, um número bem alto, enquanto que o Bulu Bulu 28%. A mesma informação aqui para o segundo tempo, e o vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Bulu Bulu. As odds desse confronto: 1.16 para o Vélez, 7.0 para o empate e 19.0 para o Bulu Bulu. A porcentagem do confronto:
confronto, 82% para o Vélez, 14% para o empate e 4% para o Bolo-Bolo. Bom, aqui é outra partida, né, que o Vélez tem muita vantagem, né, nos números. Mesmo o Bolo-Bolo vencendo a primeira partida entre eles, tô levando muito em consideração esses números, mais as informações aí do primeiro vídeo. Por esse motivo eu tô indo seco no Vélez Sarsfield. Jogo 8, Atlético Nacional e Bahia, um dos melhores jogos aí dessa grade da Loteca 1188. O Atlético Nacional ganhou 5 jogos consecutivos em casa, também não perde em casa há 23 jogos. O Bahia tem uma sequência aí de 5 vitórias. Lembrando, né, que no seu último jogo o Bahia ele perdeu para o Flamengo por 1-0. O Bahia conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos, a não ser esse do Flamengo, né, porque foi 1-0 para o Flamengo. E o Atlético Nacional tem uma média bem alta aqui no primeiro tempo, hein? Vence 43% das suas partidas, enquanto que o Bahia 34%. As odds desse confronto, 1.90 para o Atlético Nacional, 3.40 para o empate, 4.20 para o Bahia. A porcentagem do confronto, 50% para o Atlético Nacional, 28% para o empate, 22% para o Bahia. Bom, vai ser um jogo muito difícil para o Bahia, pelo que o Atlético Nacional jogou contra o Internacional, vai dar uma pressão muito grande. No momento atual eu considero o Bahia, né, apresentando melhor futebol do que o Internacional, mas mesmo assim é uma partida muito dura. Eu tô indo de Atlético Nacional, seguindo esses números aqui, mas também tô acreditando no empate entre eles, né, que seria um bom resultado aí para o Bahia. Jogo 9, América e Paysandu. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos, o América ganhou 4 vezes, não houve nenhum empate e o Paysandu ganhou 4 vezes. A diferença de gols 8-8. Muito equilíbrio aqui, hein? Na temporada passada, o América jogando em casa venceu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Paysandu, foi o Paysandu que venceu por 2-0. No Brasileirão Série B, o América tem 3 vitórias consecutivas em casa e o América ganhou 5 jogos consecutivos em casa, isso aqui no geral. As odds desse confronto, 1.57 para o América, 4.0 para o empate, 5.50 para o Paysandu. A porcentagem do jogo, 60% para o América, 23% para o empate e 17% para o Paysandu. Bom, o atual momento aí do Paysandu não é bom, tá vindo de maus resultados, né? Não tá fazendo uma boa campanha no Brasileirão Série B, corre risco aí de rebaixamento, vai pegar um time que é muito forte dentro de casa e os números aqui também estão dando bastante vantagem para o América, além desses históricos aqui entre eles, onde o América tá levando muita vantagem, principalmente quando joga em casa. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do América. Jogo 10, Cruzeiro e Palestina, em jogo complicado, né? Porque o Cruzeiro não almeja mais nada, né, na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem uma sequência de 3 derrotas aí na Taça Sul-Americana. O Palestino tem uma sequência de 3 vitórias na Taça Sul-Americana. O Cruzeiro tem uma sequência de vitórias de 3 jogos. O Cruzeiro ganhou 4 jogos consecutivos em casa. O Palestino sofreu gols em cada um dos seus últimos 7 jogos. E o Palestino conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. As odds desse confronto, 2.10 para o Cruzeiro, 3.50 para o empate e 3.50 para o Palestino. Porcentagem do jogo, 45% para o Cruzeiro, 27% para o empate e 28% para o Palestino. Bom, sinceramente o que pega aqui nessa partida é o Cruzeiro já está eliminado, né, da Taça Sul-Americana. O próximo jogo depois do Palestino será um clássico contra o Atlético Mineiro. A gente sabe muito bem, né, como é que é esses jogos entre eles. Tô acreditando que o Cruzeiro vai poupar alguns titulares e por esse motivo eu tô indo de empate seco entre eles. Mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um duplo no Cruzeiro, que pode ser que esses jogadores que vão jogar contra o Palestino queiram mostrar trabalho, né, para o treinador e conseguir um bom resultado. Jogo 11, Racing e Colo-Colo. O Racing tem uma sequência aí de 3 vitórias. O Racing não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. Martim Barrios é o maior artilheiro do Racing aí com 3 gols, enquanto que o Javier Correia marcou 2 gols pelo Colo-Colo. O Racing conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 13 jogos, hein? E o Racing vence o primeiro tempo 45% das suas partidas, enquanto que o Colo-Colo 23%. Número muito alto do Racing, hein? Os números de aposta desse confronto, 1.44 para o Racing, 4.33 para o empate e 8.0 para o Colo-Colo. A porcentagem do jogo, 66% para o Racing, 22% para o empate, 12% para o Colo-Colo. Como eu disse no vídeo anterior, o Racing no começo, né, do Campeonato
campeonato tropeçou algumas vezes, agora parece que engrenou, virou aquele time da Copa Sul-Americana, né, que deu trabalho aí para muitos times. É um jogo bem difícil para o Colo-Colo, né, jogar fora de casa. Com certeza a torcida do Racing aí, que é uma que mais apoia na América do Sul, vai ajudar bastante. E para esse palpite aqui, eu tô indo seco na vitória do Racing. Tô levando em consideração também aqui os números, né, que estão um valor bem alto aqui para o Racing. Jogo 12, Universitário e Barcelona. O Universitário ele vence o primeiro tempo 43% das suas partidas, enquanto que o Barcelona 37%. O vencedor do último encontro foi o Universitário. O último jogo foi 1-0, né, para o Universitário. E quando o Universitário abre o placar em casa, geralmente ele vence 93% dos jogos, hein? Bem alta essa estatística. As odds desse confronto, 2.30 para o Universitário, 3.20 para o empate e 3.30 para o Estudiantes. A porcentagem do jogo, 41% para o Universitário, 30% para o empate, 29% para o Barcelona. Bom, aqui eu tô levando muito em consideração essas informações aqui do Universitário. Nos números a gente pode ver que tá bem equilibrado, mas também tô levando em consideração as informações do primeiro vídeo e o Universitário jogando em casa. Tô indo seco no Universitário. Jogo 13, Botafogo Estudiantes, hein? É uma final aqui para o Botafogo praticamente. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo ganhou uma vez, houve um empate e o Estudiantes está levando vantagem, hein? Tem 3 vitórias. A diferença de gols 7-4 a favor do Estudiantes. O Botafogo não perde em casa há 6 jogos. O Botafogo vence o primeiro tempo 27% das suas partidas, enquanto que o Estudiantes 26%. E o vencedor do último encontro, né? Não precisa nem falar, né? Foi o Estudiantes com aquela falha que é inesquecível do John. Os números de aposta desse confronto, 1.95 para o Botafogo, 3.30 para o empate, 4.20 para o Estudiantes. Porcentagem do confronto, 49% para o Botafogo, 29% para o empate, 22% para o Estudiantes. Bom, uma partida extremamente difícil. Caso você tenha costume de colocar triplos, essa aqui também seria outra que eu colocaria. Nessa partida aqui eu tô indo seco, porque eu já usei, né, meus 3 duplos, mas é uma partida que cabe um duplo também. Mas eu tô acreditando muito aí na vitória do Botafogo, pelo que vem jogando nas últimas partidas. O primeiro jogo perdeu, né, devido a uma falha aí do John. E sinceramente acredito mais na vitória do Botafogo, não só por causa dos números, né, mas pelo que vem apresentando aí nas últimas partidas, né. No seu último jogo aí goleou o Internacional, não dando chance, né. Então vem com muita moral aí para enfrentar o Estudiantes. Por esse motivo eu tô indo seco no Botafogo. Jogo 14, América de Cali e Huracan. Outra partida aí difícil, equilibrada. 2 times aí que vem fazendo um bom campeonato. O América de Cali não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O América de Cali não perde em casa há 10 jogos. O Huracan não ganhou em seus últimos 4 jogos. Luiz Ramos é o melhor artilheiro do América de Cali com 2 gols, enquanto que o Leonardo Sequeira com 2 gols é o artilheiro aí do Huracan. O Huracan não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos e o América de Cali vence o primeiro tempo 33% das suas partidas, enquanto que o Huracan 28%. As odds desse confronto, 2.30 para o América de Cali, 3.10 para o empate, 3.40 para o Huracan. A porcentagem do confronto, 41% para o América de Cali, 31% para o empate, 28% para o Huracan. Como a gente pode ver aqui também, números bem equilibrados, pouca vantagem, né, para o América de Cali. Tem a vantagem aqui de estar jogando em casa. Como eu disse, né, no vídeo anterior, o América de Cali jogou bem aqui na casa do Corinthians, mas quando o Corinthians jogou lá, o segundo tempo do América de Cali não foi bom. O Huracan é um time que joga muito bem, apesar dos números aqui mostrar que pelo menos nas suas últimas partidas não tá tendo bons resultados, mas mesmo assim, tô acreditando num resultado inesperado aqui. Eu tô indo seco na vitória do Huracan. Caso você tenha costume de jogar mais duplos, nesse palpite aqui do jogo 14 da Loteca 1188 eu ia de duplo aberto, indo no América de Cali também. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado aqui das informações. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem boas informações. Vou preparar um terceiro vídeo com as escalações dos times que estão aqui na grade da Loteca 1188. Essas informações ajudam muito. E se você ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, porque esse seu apoio ajuda muito. Deixa aí seus comentários. Quero saber os seus palpites.
E se você tiver mais informações, né, sobre essa grade, fique à vontade para deixar aí nos comentários. E é isso. Desejo muita sorte para todo mundo na loteca 1188. Estamos aguardando aí o resultado da loteca 1187. Assim que tiver o resultado, vou informar aqui no canal com um novo vídeo. Agradeço demais. Fui!